palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 13. Como eu havia falado para os irmãos, até mês que vem, junho, eu vou estar pregando uma série de estudos sobre maturidade cristã. É uma série que eu separei, é uma sequência de sermões só sobre maturidade. É uma série doutrinária para que os irmãos, no domingo passado, foram as 7 últimas palavras de Jesus falando sobre perdão. Primeiro passo, os passos do perdão que a gente precisa ter. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, o pastor Paulo, o pastor Paulo, o missionário Paulo, nosso irmão querido Paulo, ele nos dá uma palavra assim, bem contundente, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Repetindo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, né? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, nós vamos aprender um pouco hoje maturidade espiritual, os 3 graus do amadurecimento cristão. Os 3 graus do amadurecimento cristão. Domingo passado foi as 7 últimas palavras de Jesus. O primeiro passo foi perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, nós estamos dando seguimento dessa fase, desses sermões, só sobre maturidade espiritual. Quando éramos meninos, nós agíamos como meninos. Mas agora que já somos casca grossa na fé, então nós não podemos mais agir como fracos na fé. Temos que agir como verdadeiros cristãos. Lembra? O que significa a palavra cristão? Eu ensinei isso para a igreja domingo. O que significa a palavra cristão? Esqueceram, foi? Eu não estava aqui não, mas ser cristão é ser de Cristo. Pequeno Cristo. Pequeno Cristo. O salmista Davi diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então essa série de sermões é para isso. Para os irmãos aprenderem a não pecar. A agirem como cristãos maduros e não como meninos na fé. Essa é a lição de hoje. Não agindo como meninos na fé, mas agindo como cristãos maduros. Amém? Maturidade espiritual. Os 3 graus do amadurecimento cristão. Deixando as coisas de menino. Os 3 graus da maturidade cristã. Deixando as coisas de menino. Uma criança, ela nasce. Ela fica 9 meses, né? Nas entranhas da sua mãe. Depois ela nasce. E ela vai crescendo. À medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, né? Junior, juvenil, pré-adolescente, adolescente, jovem e velho. Mas à medida que a idade vai passando, ela vai aprendendo com os seus erros, com os seus acertos. Alguns costumam cometer os mesmos erros, mas outros, através do amadurecimento, vão aprendendo e não vão errando mais. Assim é a nossa vida cristã. Nós aceitamos Jesus, nos batizamos, e ele vai de passo a passo. Nós vamos aprendendo. Nesse aprendizado, quando resolvemos aprender,
nós vamos entrando no processo de amadurecimento. E aí vem as experiências, a maturidade, a velhice na fé. Agora, a primeira pergunta é: o que é maturidade? O primeiro fruto da maturidade é a resiliência. O que é isso? É a habilidade que você começa a adquirir através dos momentos difíceis de adquirir conhecimento, adquirir a habilidade. Vai no banheiro, porque... A habilidade de crescer, de envelhecer na fé. Tá? Isso é resiliência. Os desafios vêm e você vai aprendendo a ser maduro, a superar os erros e a vencer as dificuldades que poderão sobrevir na sua frente. Então a gente pode ver isso, esses 3 graus do amadurecimento cristão, né? E o segundo deles segundo ponto, é a nossa conversão, que é chamado de metanoia, a nossa mudança de pensamento, mudança de hábitos, mudanças de atitudes. É o processo da regeneração, é a mudança de comportamento. É o processo da santificação, mudança de valores. Mudança de valores. Nós temos os exemplos a ser seguido. Pedro, Paulo. Pedro, ao conhecer Jesus, deixou de ser pescador. Para ser o quê? Um discípulo. Ele se converteu. Apesar dele ter negado Jesus 3 vezes e ser restaurado, mas ele se tornou ousado na palavra. Ou seja, ele passou pelo processo da regeneração, né? Pedro aprendeu essa lição muito grande. Ele pregou que Jesus Cristo é quem nos santifica, e ele exortou os cristãos a serem santos como Deus é santo. Terceiro processo é a santificação. Paulo deixou de ser perseguidor para ser o 13º apóstolo do Senhor. De perseguidor a perseguido. Então, esse processo de maturidade começa dessa forma, né? Paulo enfrentou muitas perseguições por amor a Jesus, espalhou o evangelho pelo mundo. Ele passou pelo processo da regeneração. Ele morreu pregando que o homem deve oferecer a Deus um culto racional, ou seja, santificação, uma vida separada, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de vida. Essa série de sermão que eu comecei a pregar sobre maturidade cristã vai dar para os irmãos uma solidez mais consistente do que é viver o verdadeiro evangelho. O que é ser um pequeno Cristo, que é a palavra cristão? O que é ser um pequeno Cristo? O primeiro sermão foram as 7 últimas palavras de Jesus, e a primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós estamos nesses 3 graus do amadurecimento: processo de conversão, regeneração, santificação. Porque se nós não nos tornarmos como homens maduros, nós vamos sempre agir como meninos na fé, como crianças na fé, e vamos cometer os mesmos erros no futuro que cometemos no passado. E não vamos ter resiliência nenhuma,
consistência nenhuma para superar as dificuldades que vierem sobre nós. Nós não vamos ter solidez, maturidade espiritual o suficiente para vencer as dificuldades que sobrevierem sobre nós. Isso faz parte da nossa metanoia, nossa mudança de mente, de comportamento, de atitude. Segundo exemplo que nós temos, Tiago, um dos maiores exemplos de maturidade espiritual. Tiago era irmão do Senhor. Você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de João e de Judas de Simão? Né? E Tiago, ele demorou para crer que Jesus era o Messias. Ele demorou um tempo, né? A ponto de ele, depois de muitos anos, depois dele aprender a lição, de amadurecer na fé, ele colocou no seu livro, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Reconhecendo, então, que antes ele era imaturo, mas depois dele ver as maravilhas que o Mestre fez, então ele aprendeu a agir como, apesar de ser o irmão do Mestre, mas ele teve os seus momentos de imaturidade. Mas quando ele começou a crescer na fé, a envelhecer na fé, da maturidade espiritual, ele então começou a tomar atitudes certas de um verdadeiro cristão maduro. Mas interessante que Tiago não usa isso a seu favor. Apesar dele ser o filho do Messias, irmão do Messias, ele não usa isso a seu favor. Logo no início, ele não creu em Jesus. Mais do que isso, ele duvidava dele. João capítulo 7, versículo 3 e 5. Duvidava. Porque era imaturo. E quantas vezes nós temos atitudes imaturas? Apesar de conhecermos a palavra do Senhor, muitas vezes agimos imaturamente, irmão Luiz. Agimos de uma forma insana, imatura. Mas nós precisamos aprender a sermos como verdadeiros cristãos maduros. A palavra de Deus nesta noite está nos ensinando sobre isso. E essa deve ser uma máxima, uma nota máxima, uma tônica. Primeira tônica das nossas vidas. Primeira nota musical da maturidade cristã. Você pode observar, isso é em uma orquestra. Uma orquestra, se o maestro dá uma nota errada, toda a melodia se perde. Assim somos nós. Se nós agimos imaturamente, nós vamos ficar perdidos. Vêm as consequências da nossa imaturidade, mas quando agimos de uma forma prudente, vem de uma forma madura, ou melhor, de uma forma madura, vem a prudência, vem a maturidade, vem as experiências, vem a alegria. É uma série de sequência que pode nos trazer grandes benefícios para a nossa vida espiritual, para a nossa vida até mesmo física, nossa saúde mental, emocional, em tudo isso. Então não podemos agir como crianças imaturas, como meninos. Amém, queridos? Amém. Precisamos agir dessa forma. Agora, interessante, irmãos, Tiago ele se tornou uma das três principais colunas da igreja, julgando assuntos importantes, sendo um dos responsáveis por ouvir o relato de Paulo sobre sua conversão, a ajudar a Paulo no processo da regeneração dos cristãos. Ele cresceu. Por quê? Porque ele amadureceu. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos nos amadurecer. Precisamos deixar de ser meninos na fé.
deixavam de agirmos de formas inconsequentes. Precisamos deixar de agirmos inconsequentemente. Precisamos ser mais maduros. Não agir como crianças na fé. Esses passos precisam estar em nossas vidas, né? E Tiago era pastor de uma igreja em Jerusalém. E ele aprendeu essa lição, né? Ele era pastor de uma primeira igreja, uma igreja muito grande em Jerusalém. E Tiago aprendeu, né, essa grande lição. E ele nos deixa esse princípio. E quando nós nos tornamos cristãos maduros, vem o amor pelas almas perdidas, vem o amor pela obra do Senhor, vem o amor uns pelos outros. É interessante, irmãos, que Tiago era um homem entendido na lei, era um homem experiente, passou a infância ao lado do seu irmão. Atos capítulo 12, 17. Mas Tiago precisou amadurecer. E trazendo isso, uma lição prática para nós, o cristão maduro, ele tem conhecimento da palavra de Deus, ele é apto para aconselhar, para redarguir, ou seja, para conversar, para ensinar, para julgar, subjugar, não julgar, julgar cabe a Deus, mas subjugar, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então, a gente precisa, a igreja do Senhor precisa aprender essa lição. Um crente maduro, ele se compadece com o sofrimento do outro, ele se propõe a ajudar aquele que está passando por dificuldades, ajudando o seu que está ao seu lado a enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque é um homem maduro, é uma mulher de Deus madura. Isso se chama resiliência. Isso se chama altruísmo. Tudo isso faz parte do caráter cristão. Tudo isso faz parte da maturidade cristã. E a pergunta é: será que estamos sendo crentes ou cristãos maduros? Ou apenas como meninos na fé? Ou melhor, ou apenas somos meninos na fé? Precisamos amadurecer, né? Tiago tinha essas características de um crente maduro, né? Como ele diz no versículo 2, irmãos, tendo por motivo de alegria passardes por várias provações, e as provações trazem maturidade, trazem crescimento, trazem envelhecimento espiritual. Ele diz, irmãos, alegrem-se na adversidade. Tiago, irmão de Jesus, estou usando ele como exemplo nesta noite, nos dá esse princípio básico e sólido sobre maturidade, envelhecimento espiritual, crescimento. E a igreja do Senhor precisa crescer. Isso deve ser uma característica nossa, peculiar, na vida da igreja. Uma igreja madura, resiliente, altruísta, convicta da sua fé no Senhor, convicta do seu dever para com o Mestre, para com a sociedade, para com os outros. São passos extremamente necessários para o nosso crescimento. Porque não adianta nada virmos aqui só para ouvir e voltar para casa e a coisa continuar do mesmo jeito.
Há uma diferença, irmãos, entre religiosidade e espiritualidade. O que é religiosidade? Religiosidade é aquela pessoa que vem na igreja, vai embora, nada acontece, e ela acha que ela é perfeita, que ela é melhor na igreja, aquilo tudo, mas que nunca teve maturidade, nunca teve uma experiência com Deus. Espiritualidade é aquele cristão maduro, que é espiritual, que sabe discernir entre o que é impuro e o que é santo, o que é profano e o que é santo, o que agrada e o que desagrada ao nosso Deus. Essa é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade puxa para as coisas da carne, mas a espiritualidade nos leva ao entendimento da maturidade cristã, de olharmos para o reino dos céus, de olharmos para as coisas que do alto vêm, da parte de Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem como, irmão, sair dessa direção. Não dá. Se sairmos dessa direção, vamos errar e vamos errar muito. Vamos ficar como crianças, como meninos, sem direção. É o que Paulo disse no texto base desse sermão, usando como exemplo Tiago. Então a gente precisa amadurecer. Precisamos sermos firmes, crentes maduros, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5:4, 5:3-4. Maturidade. Primeiro, sermos firmes nas tribulações, para que possamos sermos pacientes. Sabe por quê? Porque a paciência vai nos trazer a experiência, a maturidade. E quando aprendemos a sermos maduros, adquirimos a esperança, ou seja, a fé. E aí vamos nos tornando cada vez mais resilientes, preparados para vencer as tentações, as provações, os obstáculos que poderão surgir em nossa frente. Aí nós vamos ter maturidade para enfrentar e para ajudar aqueles que estão também passando pelas mesmas situações. Nós vamos ter maturidade para ajudar aqueles que estão fracos na fé e que precisam da nossa ajuda. Amém? Precisamos ter perseverança para que possamos ter paciência. E isso, queridos, nos leva a atingir uma maturidade grandiosa. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Jesus disse a mesma coisa no capítulo 5, versículo 48 de Mateus. Nós temos exemplos. Tiago foi exemplo de um crente maduro. Paulo foi exemplo disso. Pedro, né? Um cristão maduro, ele ouve e pratica a palavra de Deus. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um crente maduro ouve e pratica a palavra de Deus. Nisso, tu sabe quantas referências existem com relação a tudo isso? 386 referências, onde Deus mostra a importância de ouvir a palavra e colocar em prática. 386 vezes na palavra. E o Senhor mostra que nós precisamos, Ele mostra a importância de ouvirmos a palavra e colocá-la em prática, para que possamos ser verdadeiros crentes maduros, para aprendermos a sermos, a palavra-chave é resilientes, superar as dificuldades e ajudar aqueles que muitas vezes são imaturos e que têm dificuldade, que precisam da nossa ajuda. Essa é a função da igreja, essa é a função do cristão. Sabe, irmãos?
Essa série de sermões que eu preparei é boa. Há muito tempo que eu não prego sobre isso. E eu achei por bem trazer essa série para a igreja, para que os irmãos pudessem entender um pouco mais. Então, irmãos, se nós nascemos da palavra, nós precisamos entender para que nós possamos ser sábios e maduros. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Se nascemos da palavra, nós precisamos entendê-la. Sabe por quê? Porque a consequência será, nós seremos sábios e maduros. Tiago capítulo 1, versículo 18. Ou seja, vamos ter todos os dias a palavra logos, rema, ou seja, a palavra de Deus e aquela palavra chave para o nosso dia a dia, vindo da parte do nosso Senhor. O que é a palavra rema? É aquela palavra que te direciona, que te dá uma direção, que te dá uma certeza. Se nós caminharmos nessa caminhada, todos os dias nós vamos ter uma palavra, uma logos rema, uma palavra de direção da parte de Deus para as nossas vidas. E aí, nós vamos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe? Isso nos traz um entendimento sólido, consistente, para que possamos nos preparar, porque dias piores ainda virão, irmãos. E aí nós vamos precisar de sermos maduros o suficiente, vamos ter que termos solidez na fé, vamos ter que ter perseverança, paciência, porque dias tribulosos estão para vir. E aí nós vamos ter que sermos pequenos cristãos maduros, perseverantes, para que assim possamos resistir aos dias maus e em tudo ficar firmes na presença do Senhor. Romanos capítulo 12. A gente precisa, sabe, irmãos, por isso que Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, ou seja, vocês serão maduros. Em mim vocês adquirirão experiência, maturidade. Se vocês aprenderem a andar comigo, vocês serão perseverantes, abundantes, firmes em mim. Mas quando vocês aprenderem a serem maduros, e isso só vem através da palavra do Senhor, né? E a palavra nos traz isso. Tiago nos dá uma... Como crentes maduros, precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque ela pode destruir. Provérbios 18, 21, Mateus 12, 34 e 35. A nossa língua ela pode agradar, mas ela pode nos destruir. Provérbios 13, 14. Mas a nossa língua também pode dizer coisas boas, profetizar bênçãos, caminhos de graça. É o que Tiago nos ensina. Precisamos tomar cuidado, precisamos nos portar como crentes maduros. O verdadeiro crente maduro, ele não faz a percepção de pessoas, nem julga pela aparência. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós não julgamos pela aparência, mas nós transgredimos o que a palavra de Deus nos ensina. Tiago 2:8 até o 10. Então, irmãos, esse sermão de hoje, ele nos dá essa certeza. Quando somos cristãos maduros, nós temos fé.
O crente maduro, ele não só fica somente nas palavras, mas ele age. Por quê? Porque ele tem certeza. Estou bem certo e tenho crido. O apóstolo Paulo disse isso na parte A. Estou bem certo e tenho crido que ele é poderoso. Estou bem certo e tenho crido que quem eu sirvo é poderoso. Nós temos que ter essa certeza. Quando nós oramos, a palavra oração já quer dizer orar e agir. O crente maduro, ele não fica só nas palavras, mas ele age. Até os demônios creem. Eu chamo isso de fé intelectual. Eles creem e tremem. É a fé intelectual e a fé emocional. Mas a nossa fé salvífica é a fé espiritual. Essa fé é a fé na salvação. É a fé de que o Senhor, a quem nós servimos, ele é poderoso para nos guardar até o dia final. Isso é maturidade cristã. E os nossos feitos devem acompanhar a nossa fé. Os nossos feitos é uma característica de um crente maduro. De um crente que tem a palavra no seu coração. Essa é a verdadeira religião. Religião não é uma placa ou dizer eu sou cristão da Igreja Batista Peniel ou da Presbiteriana ou da Metodista. Não. Isso é religião. Mas a verdadeira religião isso é agir de uma forma madura, consistente, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para encerrar, nossa conclusão. Seja um cristão maduro. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Vamos guardar a palavra no nosso coração para que possamos crescer. Vamos lembrar aqui do exemplo de Tiago como cristãos maduros, como do apóstolo Paulo, como do Pedro, do apóstolo Pedro. Vamos ser resilientes, altruístas, para que possamos vencer os obstáculos que sobrevierem ou que vierem sobre nós e em tudo ficarmos firmes, para que possamos ajudar aqueles que também precisam da nossa ajuda. Que o Senhor nos abençoe e que possamos sair daqui como verdadeiros cristãos maduros. Amém, queridos? Amém. Altíssimo Deus, eterno Pai, na Tua presença aqui estamos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse culto que tivemos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Pai, nos dando uma semana guardadas pelo Teu sangue. Mas, Jesus, que possamos sermos cristãos maduros, não agirmos como criança, mas que possamos, meu Deus, sermos servos do Senhor, maduros, prontos, meu Pai, a viver na Tua presença, Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nos dê uma noite na Tua presença, nos leva para os nossos lares em paz, nos guarda e nos livra de todo mal. Nos dê uma semana na Tua presença, meu Pai querido, Deus de amor e de imensa bondade. Nos guarda, nos livra de todo mal. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, ó Deus, a Jesus Cristo, Senhor, Teu Filho amado, ao Santo Espírito do Senhor. Nos guarda, nos livra de todo mal, Pai querido. Eu te peço, não somente por nós aqui, mas por todo o Teu povo espalhado nos 4 cantos da face da terra. Pai Santo, Pai de amor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome santo e eterno do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre os seus, sobre o meu, sobre os nossos corações. Amém. Sobre toda a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos da face da terra. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus.